Entrevista. Você sabia que é possível prevenir a cegueira desde o nascimento? A cegueira é uma doença que pode atingir crianças desde seu nascimento. Muitas vezes a pessoa nasce enxergando e posteriormente perde a visão. Vários são os fatores e as doenças que contribuem para essa situação. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo ao vivo o médico oftalmologista Dr. Flávio Pasquinelli. Dr. Flávio, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Quero agradecer, Sandro, o convite para falar com um tema assim tão importante que a maioria das pessoas não tem conhecimento e que também os pediatras, os médicos deveriam estar mais atentos em orientar as mães, principalmente crianças entre os primeiros meses até os 10 anos de idade. Doutor, só falar para o senhor como é que surgiu a ideia dessa entrevista. Eu estava assistindo as Paralimpíadas e eu vi um atleta brasileiro que fez vários gols naquele futebol para deficientes visuais, inclusive a bola, ela tem um sininho, o senhor já deve ter acompanhado. E o atleta brasileiro, o artilheiro, ele falou assim, eu tenho uma certa vantagem sobre os meus adversários, porque até os 8 anos de idade eu enxerguei perfeitamente. Depois eu fui perdendo a visão e aquilo ali me marcou. Eu falei, não, eu vou conversar com o Dr. Flávio sobre isso. Como assim até os 8 anos se enxerga perfeitamente? Até então não existe problema nenhum. A família não desconfia de nada, coitada da criança, né? Tá vivendo, tá brincando e aí ela começa a perder a visão, doutor. Isso acontece muito, pode acontecer muito em pessoas que sofrem traumas oculares, traumas na cabeça, com descolamento de retina. Isso é uma coisa que eu tenho alguns pacientes assim. Eram crianças brincando, batiam a cabeça, acabavam tendo lesão ou no centro nervoso, né, na parte da visão do cérebro, ou mesmo com descolamento de retina. Você acaba tendo uma perda da visão. Tem algumas doenças degenerativas, né? Tem uma doença chamada Stargardt, que é uma doença degenerativa da infância e da juventude, do jovem, né? Em que a pessoa vai perdendo a visão também conforme vai crescendo. O que a gente sabe que é muito importante é que a criança não nasce enxergando. A criança, ela aprende a enxergar. Então, como a criança aprende a andar, aprende a ouvir, aprende a falar, ela também aprende a enxergar. E o que estimula a visão é a luz. Se você, Sandro, fechar um olho de uma criança com alguns meses de vida e só abrir depois dos 10 anos, ela fica cega, porque o cérebro não desenvolve. Então, qualquer problema que ocorra nesse período aí, nos primeiros 10 anos, de alguma doença, de algum erro refrativo, ou seja, de algum grau muito alto, com diferença de grau entre um olho e outro, uma catarata congênita, por exemplo, né, ou alguma outra doença, uma avitaminose A, que é uma coisa também que tem uma história bem interessante que eu vou comentar com você mais à frente aí, pode levar a um mau desenvolvimento visual, um mau desenvolvimento cerebral, e a pessoa pode até não enxergar nada praticamente, ou pode ter um déficit visual, perder um pouco da visão. Doutor, o senhor até me ajudou a fazer essa entrevista. O senhor trouxe um esquema pronto com algumas doenças ou situações, não é? Toxoplasmose, rubéola congênita, deficiência de vitamina A, que eu acho que é o que o senhor citou agora, não é? Rapidamente, catarata infantil, glaucoma congênito. O glaucoma é aquilo que a gente ouve a vida inteira e não sabe o que é, viu, Caroline? A gente passa a vida inteira ouvindo essa palavra e não sabe o que é, a não ser que a pessoa tenha. E a retinopatia da prematuridade. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas situações aqui, doutor? Como não? Vamos começar com, já que eu citei a deficiência de vitamina A, é interessante que é uma entidade hoje, uma doença hoje mais rara, porque existe uma conscientização em relação à alimentação da criança. Mas durante a guerra, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil recebeu ajuda dos Estados Unidos em relação a leite. Houve um programa de leite vindo dos Estados Unidos para o Brasil. Como o leite estraga,
O que o americano fazia? Ele liofilizava o leite. O que é liofilizar o leite? É desidratar o leite, ele vira pó. E quando ele faz a liofilização naquela época, você perdia a vitamina A. Então eles colocavam, junto com uma lata de leite, vinha um recipiente com um produto que iria ter que ser adicionado ao leite para compensar essa perda da vitamina A. E como no Brasil você sabe como funciona, né? Isso cai na mão de uma pessoa leiga, né? Não vamos dizer que seja uma pessoa desonesta, né? Mas vamos dizer que seja uma pessoa leiga. E eles não fizeram essas diluições direito, não fizeram as diluições. Então o que aconteceu? Essas crianças ingeriram esse leite sem vitamina A e houve uma explosão de avitaminose A no Nordeste, na região Norte e Nordeste, e houve muitas pessoas, até hoje existem pessoas com deficiência visual por esse motivo. Então uma das causas aí de você não ingerir uma vitamina A, por exemplo, durante esse período de desenvolvimento visual, você pode ter um problema visual. E cenoura tem bastante vitamina A? Cenoura é muito bom. Eu falo o seguinte, que todas as frutas e verduras coloridas, elas são boas para o organismo, né? Então eu acho que é interessante. A cenoura é muito interessante. Tá certo. Você nunca viu um coelho com óculos, né? Ai. O que seria agora? Toxoplasmose? Toxoplasmose. A gente faz assim hoje é até uma obrigação, né? É por lei, você fazer o teste do olhinho. Como faz o teste do pezinho, você faz o teste do olhinho. O teste do olhinho é um teste rápido, simples de fazer, feito na maternidade, no berçário, em que o oftalmologista, ele, através de um aparelhinho, ele vê se o nenê está com reflexo vermelho, ou seja, quando ele joga luz no olho, se a retina, que é vermelha, reflete o vermelho da retina. Se não refletir, porque pode ter algum problema. Então esse é o testezinho do olhinho, que hoje é obrigatório. Isso é muito importante ser feito, é feito naturalmente. Então esse primeiro teste pode detectar duas doenças assim, que pode acontecer nessa idade, que é a catarata congênita e é o retinoblastoma. Tudo isso é decorrência da toxoplasmose? A toxoplasmose, ela é uma doença infecciosa, causada por um bichinho, que não é o vírus, que é o menorzinho de todos eles, né? Depois vem a bactéria, que é um pouquinho maior, depois vem os protozoários. Então a toxoplasmose é o Toxoplasma gondii. Ele é um bichinho que a mãe adquire durante a gravidez, nos primeiros 3-4 meses, por ingerir alimentos contaminados, principalmente verdura mal lavada. Esse bichinho geralmente faz o ciclo no intestino de felinos, ou seja, de gatos, né? E ele é eliminado pelas fezes do gato. Então, por algum motivo, não se lava muito bem a verdura, ela ingere esse bichinho, e esse bichinho vai, no feto, trazer consequências terríveis, inclusive catarata. Pode também lesar a parte cerebral do cérebro, dar problema de corioretinite, lesões na retina, e também catarata, e é uma doença bastante grave no feto durante esse período aí. Ou seja, uma doença que é diferente, pelo menos aparentemente no início ali, para a mãe, ela não vai causar, por exemplo, a cegueira da mãe. A toxoplasmose não. A mãe acaba tendo assim como se fosse uma gripe. Porque a toxoplasmose é uma coisa muito leve, às vezes a mãe nem percebe. Entendi. Mas traz um problema muito sério para o feto, né? Que aí cai onde o senhor falou, que é a retinopatia. Aí vem a retinopatia a retinopatia do prematuro, né? A retinopatia do prematuro é o seguinte: a criança quando nasce prematura, e hoje é muito assim, hoje o desenvolvimento das UTIs neonatais, né? Elas conseguem salvar a criança com 5 meses e pouco, né? Então é uma coisa assim, essas crianças vão são prematuros, né? Eles vão para um berçário, recebem uma quantidade de oxigênio, porque eles precisam desse oxigênio para poder desenvolver, porque o pulmão não está bem desenvolvido ainda.
Então o que acontece é que você tem que fazer uma oxigenoterapia no nenê e dependendo disso pode desenvolver uma retinopatia, ou seja, uma doença da retina, que é bastante grave e todo bebê que passa por uma UTI tem que fazer um mapeamento de retina, que se tiver algum problema nesse sentido, hoje se usa um laser para resolver. Doutor, só voltando um pouquinho naquela questão da luzinha vermelha na retina, é isso? Exatamente, é o teste do olhinho, né? É um reflexo vermelho. Às vezes nós percebemos em algumas fotografias, principalmente antigas, não é? Exato. É porque hoje as máquinas, elas têm alguma coisa assim que não produz esse reflexo, mas as máquinas antigas produziam bem esses reflexos. A gente sai de olho vermelho. Exatamente esse reflexo. E quando sai com o olho vermelho na foto, é porque tá tudo bem. É normal. E o nenê, com quantos dias já tem que fazer? O nenê hoje é obrigatório, né? No berçário, já ele nasceu ali, já se faz o teste do olhinho vermelho. Mesmo ele ainda com o reflexo vermelho. Com o olhinho fechadinho. Você consegue. Nos primeiros dias, né? Porque, na realidade, se você tiver um problema assim, tipo uma catarata congênita, ou mesmo um tumor, né? Que é o retinoblastoma, você vai ter que tratar nesses primeiros meses. Então, se for alguns dias, não tem problema. Você fala, daqui o nenê está com 15, 20 dias, aí vai fazer o teste, né? Geralmente não vai dar nada, mas existe uma porcentagem que, infelizmente, pode acontecer de ter, e aí tem que ser um atendimento de urgência. Porque o que acontece? Exatamente isso. Se você tem alguma coisa que impeça a luz entrar no olho e estimular a retina, ele não vai desenvolver esse olho. Então, quanto mais cedo você tratar uma catarata congênita, fazer uma cirurgia, tem que fazer uma cirurgia, né? Faz uma cirurgia numa catarata congênita, você tem uma chance maior de recuperar essa visão. Agora, isso é lei, tem que fazer esse teste. Isso hoje é lei no Brasil. Puxa. Como é o teste do pezinho, hoje tem o teste do reflexo vermelho. Tá. Depois a gente precisa descobrir se em Andradas está sendo feito, né, Caroline? Vamos... Eu acredito que sim, porque eu tenho visto assim alguns nenês, eu tenho atendido alguns nenês e que as mães me relatam de ter sido feito o teste aqui em Andradas. Então eu acho que Andradas está bem antenada nessa parte de medicina. Eu acho que Andradas está indo bem. Poxa, fico feliz mesmo, porque a gente vai aprendendo as coisas, né? Do pezinho eu sabia, né? Mas essa do teste de retina, né? É um teste do reflexo vermelho da retina, porque você, quando joga a luz, se a retina reflete o vermelho, significa que a luz foi até a retina, então não tem nada que impeça o caminho da luz até a retina, então não tem nada que está impedindo esse trajeto da luz, né? Então, uma outra... Pode falar. Desculpe, não, pode falar. Sandro, uma outra doença que é da infância é o glaucoma congênito, que eu acho que isso aqui, como você falou, glaucoma, todo mundo já ouviu falar em glaucoma, mas ninguém sabe o que é o glaucoma, né? O glaucoma, na realidade, ele pode ocorrer na infância, no nenê, pode ocorrer na infância, pode ocorrer na juventude, pode ocorrer no velho, né? A pessoa jovem. O glaucoma, ele não é uma doença só, ele não é o câncer, mas ele é como um câncer, ou seja, o nome câncer engloba várias doenças. O glaucoma é a mesma coisa, ele é uma doença, ele tem a terminologia glaucoma, mas ele são várias coisas que causam, várias doenças que causam o glaucoma. Por isso que ele é muito complexo, assim, até para o médico, até para o oftalmologista. Diagnosticar glaucoma, hoje na nossa área nós temos uma especialidade em glaucoma, porque é uma doença muito sorrateira, difícil de diagnosticar. E o que ocorre? O nenê nasce com uma malformação congênita, e aonde porque o olho ele produz um líquido dentro que ele é produzido e drenado para poder manter o olho assim firmezinho, porque quando você perfura o olho, pessoal, vaza o olho, murcha o olho, né? Murcha porque vaza esse líquido, entendeu? Então o que acontece? Quando ele forma o líquido, ele forma atrás do marrom do olho, aí ele circula, vem para frente do olho e é drenado num ralinho que fica na frente do marrom do olho. E então, existe uma circulação que mantém uma pressão para o olho ficar durinho, assim, para não ficar murcho.
Então, essa circulação, ela não pode aumentar muito, que pode danificar o olho, né? Ou também, se ela baixar muito, pode danificar o olho também. E no caso da malformação congênita, é que ocorre uma membrana, o neném nasce com uma membrana nesse ralinho, que impede com que o líquido seja drenado. Vai acumulando líquido dentro do olho. É como a hidrocefalia. Não drena o líquido do cérebro, o que acontece? O neném vai crescendo a cabeça dele. Antigamente a gente via muito, né, neném de cabeça grande, por causa dessa doença. Hoje a gente quase não vê, porque se faz cirurgia precocemente. E no olho a mesma coisa, o olho vai crescendo, vai ficando um olhão grande. Então a família acha que o olho é bonito. Olha que olho bonito, olho grande, bonito. E às vezes é um olho com a pressão muito alta. É o glaucoma congênito, também é uma entidade que tem que ser tratada com urgência cirúrgica o mais rápido possível. É uma cirurgia hoje feita a laser também. Às vezes eu vejo crianças coçando os olhos de maneira muito intensa, muito forte. Há de se tomar cuidado com isso, não é? Com certeza. Sandro, isso é uma coisa que eu alerto muito, hoje está provado. Principalmente, a gente sabe que na síndrome de Down, na trissomia do 21, essas crianças, elas coçam demais o olho e, por característica disso, eles têm um ceratocone. Ceratocone é uma deformidade dessa parte da frente do olho, que é a córnea. Então ela deforma a córnea. Então a gente sabe que coçar o olho não é bom, nada bom, né? Eu falo sempre para os meus pacientes: coça o osso em volta do olho, mas nunca em cima do olho, porque você traumatizando o olho, você pode desenvolver um ceratocone. Interessante. Ceratocone é uma doença difícil de tratar também. Interessante. Nós estamos conversando com o oftalmologista, Dr. Flávio Pasquinelli, ele que é colaborador do Jornal da Cidade, do programa da Neide, não é? O Boa Tarde Mulher, está sempre aqui na Rádio Vinícola levando informações de relevância para a nossa população. Doutor, nosso tempo está indo para o final. Temos ainda algo de importante para destacar? Não, eu quero agradecer a você que é ligado. Você me mostrou uma coisa hoje no jornal que eu achei muito interessante. Você é uma pessoa muito interessante, tá? Eu acho que eu conheci uma pessoa aqui que realmente vale a pena ter uma amizade, né? E o que eu queria ressaltar assim é que as mães fiquem atentas aos filhos, porque os primeiros 10 anos é muito importante que não haja nenhum problema assim que possa prejudicar essa criança no futuro. Então eu acho que a mãe é responsável por isso e não adianta ter desculpa em cima disso. A mãe é responsável pela criança, porque a criança não tem como saber se está com algum problema ou não, mas a mãe tem condições de gastar um pouquinho, levar no oftalmologista e fazer uns testes periódicos nessa idade, entre os primeiros anos de vida até os 10 anos. Eu quero agradecer o convite, agradecer a Carol, agradecer a Sandro, agradecer a Rádio Vinícola e um bom dia para todos. Senhor é sempre bem-vindo aqui, a recíproca é verdadeira, porque o senhor chegou aqui em Andradas e fez a diferença, se integrou, né, se entregou a toda a nossa sociedade, né, toda a sociedade recebeu o senhor de braços abertos, o senhor montou sua clínica e devagarzinho foi chegando em Andradas, foi virando andradense, e agora fazendo 2 anos a clínica, não é? E nós ficamos muito felizes, né? Até conversando com a doutora Eliane, ela falou: olha, vamos sortear lá uma consulta em comemoração aos 2 anos da clínica, né? O pessoal vai lá na clínica, dá o nome para a secretária e concorre a essa consulta. Então, parabéns por esses 2 anos aqui em Andradas, viu, doutor? Obrigado, Sandro. É uma forma da gente divulgar a clínica também, as pessoas conhecerem a clínica e também dar alguma coisa em troca também. Nós estamos à disposição lá.